olhos não conseguem mais te ver. Mas hoje estou morrendo de saudade da margem do rio. Me traz de volta, eu quero voltar a ser aquela criança de puro coração. Eu quero voltar a ser aquela criança de puro coração. Meus olhos não conseguem mais te ver. Mas hoje estou morrendo de saudade da margem do rio. Me traz de volta, eu quero voltar a ser Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não compartilhou, começa a compartilhar essa live. Já começa a curtir, comentar, mandar para geral aí, porque hoje o Senhor vai falar muito aos nossos corações. Então, não seja egoísta, compartilhe aí com quem tem de compartilhar. Se você conhece alguém que está longe da presença de Deus, manda essa live para ela. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandes coisas ao nosso coração. Então, não deixe essa pessoa que você tanto ama de fora dessa live, amém? Vamos dar alguns minutinhos para o pessoal começar a entrar, mas já vai glorificando, já vai exaltando aí o nome do Senhor do teu lar, que nessa noite você possa adorá-lo como nunca antes você fez. Amém? Glória a Deus. Então, compartilha aí, divulga a nossa live, comenta bastante. Glória a Deus. Aleluia. Queria já iniciar esse culto orando ao Senhor para que Ele venha abençoar cada vez mais a vida de cada jovem, que Ele venha ministrar cada vez mais aos nossos corações, principalmente nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, que o Senhor Ele traga toda a paz aos nossos corações, amém? Então, feche seus olhos, eu vou estar orando por você, vou estar orando também por esse culto, que essa live ela seja um canal de bênção na sua vida nessa noite, amém? Glória a Deus. Senhor Deus e meu Pai, eu te louvo, meu Deus, e eu te agradeço pela vida de cada irmão, Jesus, que está assistindo, ó Pai, essa live nessa noite. Que o Senhor venha com a tua paz, Jesus, que excede todo entendimento, meu Deus, e que o Senhor venha com amor, com cuidado, Jesus, sobre a vida de cada irmão aqui, ó Pai. Que o teu cuidado, Jesus, seja real, ó Pai, sobre a vida do meu irmão, ó Pai. Que se porventura ele não se sinta amado, Jesus, que ele não se sinta, Jesus, que ele é digno do teu amor, que isso venha cair por terra nessa noite, ó Deus. Que ele tenha a revelação, ó Deus, de quem o Senhor é.
que é um Pai de amor, um Pai que ama, um Pai que cuida, Jesus. Fortalece, meu Deus, os teus filhos, ó Pai, cada vez mais nos teus caminhos, ó Deus, e que eles sejam cada vez mais guiados em tua direção. Pai, eu oro também por essa live, Jesus, pela pregação de hoje, ó Pai, que o teu cuidado e o teu amor esteja sobre nós, ó Deus, que através de tudo que vamos ministrar e falar aqui, ó Deus, o teu cuidado, meu Deus, esteja presente para alcançar cada vida, Jesus, cada irmão, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, que a tua presença, ó Pai, ela seja real, ó Deus. Venha falar, meu Pai, a cada coração através da minha vida, ó Deus, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos começar a louvar o Senhor com alegria. Que aí no teu lar você comece a exaltar a Ele, que você possa pular, oferecer a Ele a sua melhor adoração nessa noite. Amém? Louve a Ele com alegria. Amém? Viveu entre nós, Filho do homem, filhos de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. E de louvor, aleluia. O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, filhos de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungidos de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Este é o nosso Deus, aleluia. Seja engrandecido em meio aos louvores, Senhor. Não há ninguém como tu,
Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. E tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há, Jesus. Não há outro igual ao nosso Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia! Glória a Deus, o nosso Deus vive. Aleluia. Continue adorando a Ele, continue louvando o Senhor com alegria. Amém? Glória a Deus. Você que está aí na sua casa, começa a fazer os passinhos aí desse louvor. Começa a dançar para o Senhor na presença dEle. Amém? Diga, grite que você é livre, porque você é livre na presença desse Deus. Eu sou livre. Os cegos irão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, livre, livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, livre, livre. Sai do chão, livres pra correr, livres pra correr, livres pra dançar, livres pra dançar, livres pra viver por ti, livres pra viver por ti. Eu sou livre, livre, livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, livre. Se você é livre, comece a adorar e exaltar. Livres pra correr, livres pra correr, livres pra dançar, livres pra dançar, livres pra viver por ti, livres pra viver por ti. Eu sou livre.
presença do nosso Deus, amém? Glória a Deus. E agora eu vou chamar a pessoa que vai trazer a palavra dessa noite. Sou eu, amém, glória a Deus. Glorifique aí da sua casa, amém? Eu vou pedir para algum abençoado trazer um copo de água para mim, que eu fiz sinal para minha irmã, mas ela não percebeu. Glória a Deus. Pessoal, hoje eu vou trazer a palavra, então, como eu já falei, e eu estou bem nervosa, então me perdoe aí se eu falhar a voz, se eu falar alguma coisa um pouco errada, enfim. É só o nervosismo mesmo, mas eu acredito que eu vou ser muito usada pelo Senhor, então vai sair tudo perfeito. Amém? Glória a Deus. E o tema da pregação que o Senhor falou comigo foi "Me traz de volta". Amém? E a passagem base dessa pregação fica lá em Lucas, capítulo 22, versículos 54 ao 62. Eu quero que você abra. Enquanto você abre aí, eu vou bebendo uma água aqui. Glória a Deus. Achou aí? Lucas 22, 54 ao 62. Vai falar, então, sobre Pedro nega Jesus. E eu vou ler aqui para vocês. Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos. Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: "Esse também estava com ele." Mas Pedro negou, dizendo: "Mulher, não o conheço." Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: "Você também é um deles." Mas Pedro disse: "Homem, eu não sou um deles." E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: "Com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu." Mas Pedro insistiu: "Homem, não sei do que você está falando." E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: "Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Curva a tua cabeça, eu vou estar orando para que essa palavra ela venha falar ao teu coração. Amém? Senhor Deus e amado Pai, eu sei, ó Pai, que eu estou aqui apenas como um instrumento em Tuas mãos, Jesus. Então, ó Pai, que o Senhor venha me usar para falar ao coração dos meus irmãos que estão sedentos, ó Pai, famintos pela Tua palavra, Jesus. Que talvez, ó Deus, estão em busca de respostas, ó Pai, e sabem, ó Deus, que somente o Senhor pode dar. Então, ó Deus, que o Senhor venha usar a minha vida neste momento. Que o Senhor venha falar a cada coração nessa noite, ó Deus. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Essa é uma passagem bem conhecida. Acontece um pouco antes da ressurreição de Cristo. E essa passagem ela tem falado muito ao meu coração. Ela ministrou bastante em mim e por isso eu decidi trazer, compartilhar com vocês. Eu acredito que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, independente da situação em que você está vivendo, neste momento, o Senhor ele tem uma palavra de bênção para você. E Ele tem uma resposta para aquilo que você tem tanto orado a Ele. E, enquanto eu pensava no que trazer, na verdade, o Senhor já tinha falado comigo muito antes de eu receber o convite para trazer essa palavra. O Senhor já tinha colocado no meu coração de trazer o meu testemunho aqui na igreja. E eu lembro que quando o Senhor falou ao meu coração a respeito desse testemunho em específico, eu ia pedir uma oportunidade para o pastor Américo. E, na verdade, eu não ia pedir só a oportunidade para estar trazendo o testemunho, mas para estar pregando também, porque eu sabia que ia ser algo um pouco longo para um testemunho. E o Cris fez o convite na quarta-feira, se eu não me engano, e confirmou aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, e isso prova que o Senhor nos ouve.
Amém? Então, eu não sei o que você tem clamado ao Senhor, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas apenas espere e confie, porque Ele te ouve e Ele é contigo. Amém? Então, voltando aqui para a nossa passagem, Lucas 22, do 54 ao 62, é uma passagem muito conhecida. E, na verdade, Pedro, ele já tinha sido avisado por Jesus que ele o negaria. Só que Pedro, às vezes, ele é muito, muito eu e você. A gente é tão emocionado, porque quando Jesus falou para Pedro, lá em Lucas, nesse mesmo capítulo, no versículo 31 ao 33, Pedro automaticamente falou para o Senhor que não, que ele estava pronto para morrer ou para fazer tudo por Cristo. E muitas vezes nós fazemos isso também. Às vezes a gente acha que a gente é tão bom perante a Cristo que nada nos abala. Muitas vezes a gente está aqui louvando, às vezes a gente está aqui na casa do Senhor e a gente faz promessas a Deus. A gente fala que a gente é capaz de matar e morrer por Ele, que a gente é capaz de fazer o que for por Ele, que nós estamos dispostos a fazer de tudo por Ele, e basta um problema, uma dificuldade aparecer para a gente negar a Cristo. Então, nós muitas vezes somos muito Pedro. Muitas vezes eu sou Pedro e muitas vezes você também é Pedro. E Jesus, ele tinha advertido já a Pedro, ele já tinha falado para Pedro que Pedro o negaria, como eu já falei nos versículos 31 ao 33. E Jesus falou para Pedro que Satanás estava mesmo provando ali os discípulos, e Jesus falou: Pedro, eu orei por você. Eu orei para que quando você caísse, foi basicamente isso que Jesus falou para ele, eu orei para que quando você caísse e retornasse para mim, você fortalecesse os meus. E eu não sei qual que é a dor que você está vivendo neste momento, o que te fez cair neste momento, mas o Senhor diz, há anjos orando por você, há pessoas orando por você, porque tem muitas outras pessoas que precisam de você, e você precisa fortalecer cada um deles. Amém? E eu fiz alguns tópicos aqui, porque eu acho que vale muito ressaltar e pensar em quantas vezes nós somos Pedro em nossas vidas. E o primeiro deles que eu coloquei aqui, eu vou tentar ser breve, fala quando olhamos para as circunstâncias e não para Cristo. Quando a gente olha para uma dificuldade ou para algum problema, antes de olhar para Cristo, nós estamos sendo Pedro, porque nós estamos anulando ou esquecendo quem Cristo é. Porque Cristo, ele é maior do que qualquer problema, Cristo é maior do que qualquer dificuldade. E muitas vezes a gente prioriza o nosso problema, a gente fala mais do nosso problema do que de Cristo. Às vezes o problema bate à nossa porta e, ao invés da gente clamar a Cristo para que o problema seja resolvido, nós choramos e nos entregamos ao problema. Isso é negar a Cristo. Então, esse é o primeiro ponto que nos faz ser igual a Pedro. Então, hoje eu quero te encorajar a sair dessa zona. Eu quero te encorajar a sair dessa posição que você tem se colocado. Porque você é filho e você pode muito bem ir até o Pai e falar para o seu problema: o meu Deus é muito maior do que você e o meu Deus vai me ajudar a resolver esse problema. Amém? Então, não seja como Pedro nessa questão em específico. Se coloque na posição de filho que você é. Amém? Eu até escrevi aqui, pois esquecemos ou anulamos quem Cristo é para nós, pois Ele é maior que o nosso problema e é maior do que qualquer circunstância ou dificuldade. Amém? Então, o primeiro ponto que nos faz ser parecidos com Pedro quando negou Jesus, eu quero que vocês, quando eu falar parecido com Pedro, eu quero que vocês associem a esse ato, a esse capítulo que eu li para vocês. Amém? E o segundo ponto que nos faz ser parecidos com Pedro é quando nos importamos demais com o que os outros pensam a nosso respeito. Muitas vezes, ou quase sempre, a gente costuma a colocar o outro em um pódio que muitas vezes era o lugar de Deus, era o lugar de Jesus. Por exemplo, quando nós priorizamos demais o pensamento das outras pessoas sobre nós, a nosso respeito, nós não colocamos Jesus como no centro da nossa vida. Porque o Senhor, Ele nos conhece, a pastora Marli costuma falar que o Senhor sabe exatamente a quantidade de fios que tem na nossa cabeça. Imagina o quanto que o Senhor nos conhece. E Ele sabe muito bem o que passa no nosso coração. E muitas vezes a gente se importa demais com o que uma pessoa fala de nós, e isso faz com que nós venhamos a fraquejar,
faz com que a nossa fé desfaleça, porque muitas vezes a gente se preocupa demais com o que o outro está pensando, o que o outro está falando, a atitude do outro sobre mim. E a gente precisa se colocar realmente no lugar de filho, no lugar de um filho que sabe que tem um pai e que esse pai se importa com a gente, independente do que o outro pensa. Então, o segundo ponto é quando nós nos importamos demais com o que os outros pensam a nosso respeito. E esse ponto ele é muito importante. Eu trago isso para dentro da igreja, porque quando a gente se importa demais com o que os outros pensam, isso faz com que a gente viva uma vida inconstante mesmo. E quando a gente está, por exemplo, dentro da igreja, que algum irmão fala alguma coisa que nos fere, isso muitas vezes faz com que nós venhamos a sair da presença de Deus. Isso nos afasta de Deus. Então, eu queria que você, nessa noite, se livre desse sentimento que você tem. Eu quero que, neste momento, você comece a lançar sobre si palavras que venham fortalecer você, que você venha orar neste momento a respeito de quem você é em Cristo e não no que os outros pensam a seu respeito. Eu só quero frisar que quando eu falo no que os outros pensam a seu respeito, quando falam coisas que não vão te edificar. Tá? É muito importante, sim, a gente considerar o que as outras pessoas falam, mas não ao ponto de isso nos ferir. Então, esse é um ponto que realmente é muito preocupante, porque quando a gente se importa demais com o que o outro pensa, isso nos afasta de muitas coisas que talvez cooperariam para o nosso crescimento. Amém? O terceiro ponto e último que eu coloquei aqui é quando confiamos no homem e esquecemos de Deus. Eu só quero abrir um parêntese. Quando confiamos no homem, aqui eu não estou falando, na verdade, eu estou falando de homens que não nos edificam. Né? Quando eu falo aqui, quando confiamos no homem e esquecemos de Deus, eu estou falando de pessoas que não agregam em nada nas nossas vidas, tá? Porque o Senhor ele usa pastores, usa líderes para nos abençoar, usa discipuladores para nos abençoar, e eu quero frisar o quão é importante nós termos pessoas assim em nossas vidas. Então, esse terceiro ponto que nos faz ser mais parecido com Pedro é quando confiamos no homem e esquecemos de Deus. Talvez Pedro estava ali. Naquele momento, quando estava negando Jesus, ele estava com medo. Ele estava vendo que Jesus ia ser crucificado, ele sabia o que ia acontecer. E Pedro teve medo, talvez, do que aqueles homens fossem fazer com ele. Então, às vezes, a gente compartilha os nossos medos com pessoas que não vão edificar em nada na nossa vida. E a gente esquece que o Senhor manda anjos até nós. Às vezes, a gente esquece totalmente de quem nós somos em Cristo, porque a gente se importa demais com o que o outro pensa, a gente confia demais em outras pessoas. Então, nessa noite, eu quero que você passe a confiar em Deus. Eu quero que você entenda que você tem amigos, que você tem pastores, que você tem líderes, e que você pode contar com qualquer um deles a qualquer momento. E por que eu coloquei esse ponto aqui? Ele é muito importante para mim, porque no começo do ano eu decidi me afastar dos ministérios e eu fiquei muito impactada como que Deus usou anjos para falar comigo. E o Senhor usou um anjo também para falar com Pedro, e eu queria ler com vocês, que fica lá deixa eu pegar aqui, em Marcos 16, do 1 ao 7. Eu quero ler para vocês. Já é a ressurreição de Jesus, tá? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar dele, onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Repetindo, mas vão
e digam aos discípulos dele e a Pedro. Diga aos discípulos dele e a Pedro. O anjo, ele fala para Maria, naquele momento. Talvez a gente lê rapidamente essa passagem e a gente não consegue ver o peso dessa fala do anjo. E ele fala, vão e diga aos discípulos e a Pedro. Porque ele sabia exatamente como Pedro estava se sentindo após ter negado Jesus. E muitas vezes, quando nós falhamos com Jesus, a gente se sente muito mal. Talvez a gente chore igual Pedro chorou quando se tocou que tinha negado Jesus. E muitas vezes nós não temos um anjo para nos avisar que Jesus nos ama mesmo assim, que Jesus nos perdoa mesmo assim, e que Jesus sente a nossa falta. E aquele anjo falou para Maria, vai, diga aos discípulos, mas também diga a Pedro. Talvez, se Maria chegasse lá só fazendo um comunicado aos discípulos, Pedro não se sentiria de volta, Pedro não se sentiria abraçado. E o anjo fala, vai, diga aos discípulos e também diga a Pedro. Maria deve ter chegado e deve ter falado, olha, o anjo disse que Jesus vai adiante. Pedro, Jesus disse que vai adiante. Sabe, eu não sei qual que é a sua dor neste momento. Eu não sei se alguém chegou para você e falou, filha, Jesus disse que é contigo. Sabe, Jesus disse que sente a tua falta. Eu não sei se alguém te estendeu a mão nesses dias em que você se sente mal. Mas eu estou aqui para te dizer, filha, filho, o Senhor é contigo, o Senhor te ama. Sabe, quando eu decidi largar o ministério, eu espero não chorar aqui, que eu estou chorando. Já vou chorar. Fui falar, vou chorar. É incrível como que o Senhor usou anjos para falar comigo. Graças a Deus, a nossa igreja ela é muito abençoada. E ela é cercada de anjos. Glória a Deus. E quando eu digo anjos, eu não estou falando só da liderança. Eu estou falando de pessoas que não têm, às vezes, nenhum cargo mesmo dentro da igreja. Eu recebi mensagens de pessoas que nem tinham o meu número, perguntando por que eu tinha saído dos ministérios. Eu não saí da igreja, eu saí apenas dos ministérios. Mas eu recebi tantas mensagens, sabe? Tantos anjos de Deus vieram falar comigo, que eu fiquei impressionada. E eu falei, Senhor, como que eu me atrevo a não fazer a tua obra? Senhor, como que eu me atrevo a parar de louvar ao Senhor? Como que eu me atrevo a parar de te servir? Quando o Senhor em nenhum momento abriu mão de mim, quando o Senhor em nenhum momento me colocou de lado, o Senhor em todo o tempo esteve comigo, e ainda quando eu quis sair, respirar um pouco, eu estava cansada, eram muitos compromissos, eram muitas coisas, e ainda assim o Senhor insistiu em mim. O Senhor usou anjos para falar comigo, e eu sou eternamente grata por isso. Eu glorifico a cada irmão. Eu sempre oro por cada irmão que veio até mim, e eles nem fazem ideia do quanto isso mudou a minha vida espiritual. Acho que no começo, assim que eu resolvi sair do ministério, no segundo domingo já eu fiquei com suspeita de Covid, e eu fiquei sem vir, acho que um domingo. E quando eu vim no outro domingo, o pastor Roberto veio até mim e perguntou por que eu não estava no louvor. E eu expliquei para ele, dei a mesma desculpa de que eu estava com muita coisa, o serviço estava me tomando muito tempo, e eu estava sentindo que eu não estava dando o meu melhor para Deus. E ele me falou o seguinte, e isso também mudou muito a minha vida espiritual. E ele olhou para mim e ele falou assim, Vivi, entenda uma coisa, ninguém cresce, seja na vida espiritual, seja na vida profissional, seja na sua área financeira, em qualquer área da sua vida, você nunca vai crescer se você não tiver responsabilidades.
E isso tocou muito ao meu coração, porque aquilo fez muito sentido para mim. Como que eu queria crescer espiritualmente, sendo que eu estava abandonando aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu estava abrindo mão das responsabilidades que Cristo tinha depositado sobre mim. E eu sou uma pessoa muito grata a Deus, porque ainda quando eu pensei em desistir, Ele ainda assim insistiu em mim. E sabe o que isso me faz pensar? Que há muitos irmãos lá fora, irmãos na fé, que saem das igrejas por falta de uma palavra de um líder, uma palavra de um amigo ali de dentro da igreja mesmo, uma palavra. Sabe, nós somos humanos, nós somos falhos e nós dependemos, e nós somos carentes, nós dependemos muito que outra pessoa chegue até nós, nos abrace, nos fale palavras que venham nos fortalecer. E isso me faz pensar como que eu fui agraciada. Só que isso também me deixa triste, porque eu sei exatamente que tem pessoas lá fora que não têm essa oportunidade, sabe? Que saem da igreja e não voltam mais, porque falta um anjo para falar com ele, para avisar a ele. E eu quero que você hoje, se você está me assistindo e você é a pessoa que está caída, que é a pessoa que está caída que eu falo é distante. Se você é essa pessoa, eu quero que você comece a pedir a Deus pessoas assim na sua vida. Sabe, às vezes você está cercada de tantas pessoas e nenhuma delas é usada por Deus para te abençoar. E é muito importante que nós estejamos cercados por pessoas que edificam a nossa fé, que nos ajudem na caminhada. Sabe, se você é a pessoa que está firme hoje na presença de Deus, eu oro, assim como Jesus orou por Pedro, que você fortaleça os seus irmãos. Sabe? E se você caiu e hoje você está voltando para a casa de Deus, eu oro para que você volte e que você fortaleça os seus irmãos. Amém? E por que eu coloquei o tema Me Traz de Volta? Porque é muito difícil a gente voltar sozinho. Me traz de volta, isso quer dizer que a gente precisa que alguém nos ajude. A gente está pedindo ajuda a alguém. Me traz de volta. Sabe, não é eu quero voltar, eu estou de volta. Não, é me traz de volta. Sabe, isso é como um grito que ecoa. Me traz de volta. Senhor, eu quero voltar, me traz de volta. Sabe, porque até para voltar, a gente precisa dele. Até para voltar para ele, a gente precisa dele. Ora para que o Senhor coloque pessoas no seu caminho. Se você não tem força nesse momento para voltar sozinho, ora, Senhor, coloca pessoas que venham a me fortalecer para eu voltar para a tua casa. Porque uma coisa eu tenho certeza, tem 4 anos que eu voltei para Cristo, e uma vez que você se afasta da presença de Deus, é muito difícil sim você voltar. Mas é muito pior a sensação que você tem de saber que você não está no caminho certo. E hoje eu te encorajo a orar, a abrir a sua boca e clamar, Senhor, me traz de volta. Essa é a oração que você que hoje se sente caído precisa fazer. Me traz de volta, traga à sua memória tudo aquilo que você já viveu na presença de Deus. É engraçado porque Pedro, ele é um dos 12, Pedro, ele viveu grandes coisas na presença de Deus. Mas bastou um problema, bastou uma dificuldade, bastou uma pessoa chegar até ele, 3 pessoas no caso, chegar até ele, para ele cair, para ele negar a Cristo. Só que Jesus, ele conhecia tanto a Pedro, que Jesus orou para que Pedro fosse fortalecido, para que Pedro tivesse força para fortalecer os outros. E se a gente for olhar, Judas também teve um episódio muito triste com Jesus. Só que a diferença está em cada coração. Jesus conhecia o coração de Pedro e Jesus também conhecia o coração de Judas. Jesus poderia ter mudado a história de Judas? Jesus poderia ter mudado a história de Judas. Mas Jesus conhece o coração de cada um. E ele sabia exatamente o que Pedro estava sentindo depois que o negou. Jesus sabia que era sincero aquilo que Pedro estava sentindo.
Pedro andou sobre as águas com Jesus. Sabe, eu não sei o que você viveu na presença de Deus, mas eu quero que você nesse momento traga a memória. Talvez você tenha visto, que você tenha vivido coisas que, se você contar, ninguém acredita, mas você viveu. E foi o Senhor que concedeu isso a você. E eu espero que você hoje entenda o quanto que você é amado. O quanto que o Senhor te ama. O Senhor, Ele tem coisas inimagináveis para fazer na sua vida. O Senhor, Ele te escolheu. O Senhor, Ele sabe exatamente quem você é. O Senhor, Ele sabe exatamente das batidas do seu coração. O Senhor, Ele conhece a sua voz e entre bilhões de vozes, a sua é a preferida. O Senhor, Ele sente falta de você. E o Senhor, Ele te espera. Assim como Ele esperava por Pedro. Sabe, porque Jesus, Ele ressuscitou e Jesus foi até Ele. Mas Jesus esperava realmente que Pedro estivesse ali. E hoje eu quero te dizer, não espere Jesus voltar para você se arrepender. Se arrependa agora. Sabe, eu espero que eu seja o anjo que falou com Maria na sua vida. Sabe, então que você venha hoje a trazer à sua memória realmente tudo aquilo que Jesus já fez na sua vida. Porque o Senhor manda te dizer, você é meu filho amado. Você é querido. Aleluia. Eu quero que você nesse momento feche os seus olhos. Que eu vou estar orando por você. E eu já vou estar encerrando a minha pregação. Amém? Oh, aleluia, Jesus. Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem falado a cada coração aqui nessa noite. Assim como o Senhor tem falado todos os dias ao meu coração a seu respeito, Jesus. Pai, eu oro para que essas vidas, Jesus, se porventura em algum momento pensou em desistir, ó Pai, pensou em olhar para trás, Jesus, que elas venham hoje se fortalecer em quem Tu és. Que hoje elas venham trazer à memória, Jesus, tudo aquilo que elas já viveram na Tua presença, ó Pai, e que elas venham se lembrar, Jesus, do quanto que o Senhor já fez por cada uma. Pai, que a vida dessa pessoa seja restaurada nessa noite. Pai, que dentro dela, Jesus, possa pulsar novamente o desejo, meu Pai, de Te buscar, de trazer almas para Ti, ó Deus. Que o desejo da salvação, ó Pai, venha a ser manifestado ainda mais forte dentro de cada uma, ó Deus. Pai, que elas não venham se esquecer de quem o Senhor é. Que antes, Pai, de qualquer coisa, o Senhor é o nosso Pai. Abba, Pai. Papai, querido, amado, é esse quem Tu és para nós. Um pai que não abandona um filho. Ainda que uma mãe abandone o teu filho, o Senhor não abandona. Pai, que hoje essas pessoas venham parar de se importar tanto, ó Deus, com a opinião de pessoas, ó Deus, que não edificam em nada na sua vida. Jesus, que essas pessoas sejam alcançadas por Ti, ó Deus. Pai, que essas vidas venham ser preenchidas por Ti. Pai, que elas venham entender que já chega, Jesus, de clamar, de buscar onde não tem nada, Jesus. Que elas venham buscar somente em Ti. Pois somente o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é tudo em todos, ó Pai. Nós Te queremos mais e mais, ó Deus, que essa pessoa comece a louvar a Ti com alegria, ó Deus, que a partir de hoje em seus lábios só haja palavras de amor para engrandecer quem Tu és. Oh Deus, começa a tratar, para que logo após Jesus elas venham, meu Deus, glorificar a Ti através das vidas delas, ó Pai. Eu oro, Jesus, e eu já Te agradeço, meu Pai, por essa palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração, Jesus, para trazer para o Teu povo. Eu Te agradeço, Jesus, por me usar. Eu Te agradeço, Jesus, pelas vidas dos meus pastores, dos meus líderes, Jesus. Eu Te agradeço, meu Pai, por essa igreja, ó Deus, pelas pessoas dessa igreja, meu Pai. Eu Te agradeço por cada irmão que está vendo essa live, Jesus. Eu Te agradeço, ó Pai, eu só Te agradeço, Jesus. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Que você tenha sido muito abençoado através dessa palavra.
que o Senhor tenha falado ao seu coração. E outro dia eu venho trazer aqui o meu testemunho do que aconteceu. Isso só foi um pequeno resumo. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Obrigado por ter assistido a live. E é isso, amanhã tem culto presencial, de manhã e à noite. Não perca, se puder, escolhe um horário aí e venha sentir a presença do Senhor aqui junto com os irmãos. Amém? Boa noite e fica com Deus. Glória a Deus. Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no nosso coração, ó, dá-me forças pra continuar. Meu Deus, está o meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo